À medida que iniciamos o novo ano, muitos de nós nos encontramos na encruzilhada das resoluções. Queremos muitas vezes crescer, alcançar, mas a grande pergunta é como transformar esse desejo em ações realmente efetivas. Hoje, com base sólida em pesquisas que envolvem psicologia, neurociências, podemos explorar metas de maneira mais eficaz e também podemos buscar motivação para acessar essa longa jornada. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast Cerebrando 2020 quanto, Ivo? Vou deixar você falar a última parte. 2020? 2024. Opa! E o Diogo? Cara, o Diogo, eu mandei uma mensagem pra ele vir gravar com a gente aqui hoje. Ele falou que ia perguntar pra mulher dele se ele queria gravar, mas não voltou. Desapareceu. Mas, Diogo, Mas você faz falta, viu? faz, cara. E a gente quer saber depois se a sua esposa queria que você gravasse hoje ou não. É isso aí, é Brincadeiras isso à aí. parte. Bem-vindos ao nosso podcast 2024, a temporada 3, episódio 1. Esse ano fervendo de assuntos bons para serem discutidos, colocados em pauta, pesquisados, Comprovados. comprovados, colocados em xeque, enfim, esse ano a gente vem com muita coisa legal para vocês de novo aí, assim como nos outros anos também. E vamos começar o ano falando sobre aquilo que todo mundo se preocupa geralmente ao final do ano, e quando entra acaba não cumprindo nada, né? Que pensa, pensa, pensa e de repente fala, cadê aquele monte de motivação que bateu na minha porta no final do ano? Achei que ia É. fazer acontecer, que seria incrível, que esse ano ia ser diferente, e de repente está ali na rotina, tudo voltou ao normal. E aí, né? O que está acontecendo? Algumas pessoas até me procuram, falam, mas doutor, eu não sei o que aconteceu. Passei a virada de ano, utilizei amarelo porque falaram que traz dinheiro e até agora o dinheiro não veio. O outro eu utilizei vermelho porque traz o amor e o amor não veio. O que está acontecendo? Porque eu Pulei cumpri o 7 ondas protocolo. e me afoguei na última também, então comecei errado. Enfim, isso é importante, basicamente, quem está aqui nos acompanhando desde o início sabe que mais interessante é a gente abandonar um pouquinho da magia, né? Claro que a gente não está aqui colocando em questão a crença de ninguém, mas grande parte das nossas decisões, das nossas tomadas de decisões e também daquilo que faz com que a gente possa estabelecer metas compete à nossa autorresponsabilização, né? É exatamente isso. E vamos embora começar. Acho que uma pergunta que é: será que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui já se perguntaram por que eles fazem as coisas que eles fazem? E a gente está falando aqui de novo de cérebro, né, cara? De mecanismo de recompensa e principalmente, dentre outros neurotransmissores, aí vamos falar um pouquinho de dopamina também, de noradrenalina que é necessária. Enfim, vamos jogar a culpa agora em quem é o culpado, né? De verdade. É, Vamos tirar a culpa exato. aí da motivação de Deus, do destino, da sogra, enfim. Autorresponsabilização, né, Ivo? Essa é uma questão que a gente sempre conversa aqui e talvez pareça até, mas já falou sobre isso, já falei e vou seguir falando, porque enquanto a gente não se responsabilizar e seguir delegando nossos problemas para outras pessoas, a gente vai continuar com dificuldade, porque a gente só vai conseguir lidar com aquilo que a gente responsabiliza e com aquilo que a gente admite. Então, essa é uma questão necessária que a gente deve realmente compreender. Mas vamos lá, deixa eu já dar um passo aqui. Você trouxe algumas questões interessantes e para a gente falar um pouquinho de motivação, e o objetivo é esse, para que o nosso ano ele tenha aí algumas metas e que parte dela nós possamos cumprir, elas dependem, antes de tudo, de motivação. E motivação, quem aqui nos acompanha desde o início, nós tivemos inclusive podcast falando de anatomia. Eu acho que é o único podcast da história que fala sobre anatomia, né? Inclusive a gente agradece vocês que nos escutam aqui, fala, deixa eu escutar o que esses cabras vão falar aí, envolvendo anatomia no podcast. Mas resgatando então, essa motivação ela depende de um sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa ele parte aí de um grupo de estruturas. Quando a gente vai estudar o telencéfalo, a gente fala sobre o sistema límbico. E aí entra a dopamina. E a dopamina ela é muito importante, esse mensageiro químico, não somente no aspecto motivação, mas no aspecto expectativa. Se eu preciso estabelecer metas, eu preciso que essas metas atravessem algum significado. Porque se não tem significado na meta que eu estou nesse momento traçando, não tem expectativa e eu vou fazer um movimento muito fraco ou nenhum movimento para alcançá-lo. E aí uma grande questão, e talvez isso as redes sociais, ela de certa maneira contribui, eu acho um tanto quanto preocupante,
que as pessoas querem respostas muito rápidas, né? Como fazer 100 mil em 5 dias? Como fazer não sei quantos mil em um dia? Fique milionário em um mês. E não é bem assim que funciona, né? Como ler 30 livros em 10 dias. Nossa. Né? Tem umas coisas Então, meio bizarras hoje, cara. é, E você falou algo importante também, eu acho que é legal contextualizar, que quando a gente fala também de mecanismo de recompensa aqui, e a gente começa a falar de dopamina e etc., é importante as pessoas saberem que a motivação que ela vem disso, ela pode ocorrer de duas formas também, né? Da intrínseca e da extrínseca, né? Ou seja, aquela motivação que ela vem em busca de puramente prazer, no interesse que você tem ali, ou aquela que é impulsionada por uma recompensa externa. exato. E acho que é legal se explicar um pouquinho também, porque muita gente acredita que assim, a dopamina na verdade surge na hora que eu faço algo e conquisto, e é um pouco diferente, né? Porque a dopamina ela começa antes, né? Ela que Exatamente. impulsiona a gente. Seria legal se você Exatamente. pudesse falar um pouco disso, Leandro, o A, pessoal a- entender ali como é que funciona essa questão aí do circuito de recompensa e da liberação da dopamina. isso. Até porque, se a gente vê hoje nos trabalhos científicos, eles falam o que pra gente? Tem trabalhos que mostram, e é algo muito curioso, que dar presente é muito mais prazeroso do que recebê-lo. Por quê? Porque dar presente atravessa a expectativa. Por isso que muitas vezes a gente sustenta, inclusive, a paixão durante muito tempo, e a paixão é extremamente prazerosa. Já discutimos isso em outro momento, e a paixão aceita coisas que o amor não aceita. Por quê? Porque a paixão também é a expectativa. É aquilo que eu idealizo. E nada mais interessante do que eu ter aqui a representação do que é o ideal, do que é belo, do que é perfeito. Por isso que todo mundo, tenho certeza, todo mundo aqui que já leu um livro e posteriormente assistiu o filme do livro que leu, vai se frustrar. Ninguém vai falar, Muito. nossa, é exatamente como eu imaginava. Não vai. Por quê? Porque a tua imaginação, ela atravessa a tua idealização. E a idealização é a expectativa. E a expectativa é a dopamina. E isso explica, inclusive, também, você falou agora há pouco de mídias sociais, esse fenômeno que a gente tem aí, né? Que você vê a pessoa postando um prato de comida maravilhoso, uma foto que geralmente não é dela, e a pessoa está buscando, na verdade, algo que não percebe, né? Que é o prazer, o vício ali na dopamina, né? As microdoses de dopamina. E acho que vem muito a calhar o que você falou agora, porque a gente vê também esse vício absurdo aí hoje em mídias sociais, e a pessoa tá lá e fala, vou postar meu prato de comida, agora eu vou postar meu café, agora eu vou postar depois de dar aquela maquiada utilizando um aplicativo específico para mudar o rosto, etc. E ela não está querendo realmente mostrar aquilo que está acontecendo. A gente tem esse mecanismo por trás ali acontecendo de forma totalmente inconsciente, né? Eu acho que isso que é legal da gente conseguir entrar também para a pessoa falar, cara, quando você posta aquilo, será que você está querendo realmente mostrar algo Sem ou é o seu dúvida. cérebro ali em busca daquele vício maledito Tu sabe uma para... coisa que mudou a minha vida, Ivo? É quando eu comecei a perceber que a vida real, ela não tem filtro, diferente da vida das redes sociais. A rede social ela é cheia de filtro, é o filtro do prato, é o filtro da paisagem, é o filtro da pele, é o filtro do corpo, é o filtro da idealização do que é o amor perfeito. E a vida real não é assim. E algumas pessoas ainda continuam acreditando nessa ideia e nesse modelo, nesse ideal que não é real, literalmente. E aí, quando eu comecei a perceber que a minha vida ela não tem esses filtros, eu comecei a entender que sim, em alguns momentos a minha relação, as minhas relações, porque são várias, a gente tem relações diversas, elas também atravessam conflitos. Ela não vai ser bonitinha como todo mundo imagina e como todo mundo pinta a todo momento. E aí cai nesse local que você comentou. O prato do vizinho é mais interessante que o meu, o relacionamento é muito mais interessante, meu vizinho está viajando, a viagem dele parece muito mais interessante que a minha. E aí já é o primeiro passo, a gente já entra em 2024 frustrado, porque meu vizinho foi para as Maldivas e eu não fui. E essa é a grande questão, e nós precisamos pensar, e eu sempre digo e vou continuar falando do cérebro do lado de fora. Porque, para mim, quanto mais eu estudo esse órgão, eu entendo que de vez em quando eu consigo controlá-lo, mas na maioria das vezes ele faz. E aí eu vou tentando direcionar aos pouquinhos e lapidando, porque ele está fazendo. E aí, se eu não tenho um cuidado, ele faz. Se eu consigo ponderar um pouquinho, aí entra naquelas funções corticais superiores, já discutido também aqui nos nossos podcasts, Uhum. aí eu vou conseguir assumir o controle de algumas questões. É super bem colocado isso. Sabe que você estava falando sobre agora, eu estava lembrando aqui sobre questão de decisões, né? Porque a gente abriu o podcast falando, caramba,
A gente vai lá, faz mil e uma promessas e coloca objetivos de longo prazo, de curto prazo, a grande maioria nem coloca de médio prazo, etc. E aí, de repente, entra o ano e pumba, né? Primeiro dia vai, segundo dia vai, terceiro dia já não vai mais, o quarto já não vai, começa a diminuir. E a gente tem essa tendência aí, se a gente não percebe, ou não tem uma percepção melhor, de acabar entrando no automático muito rápido, né? Você pode colocar o maior objetivo do mundo e o cérebro sempre vai balancear, né? Cara, quais são os riscos com as possibilidades de recompensa? Quanto você vai gastar de energia, na verdade? E aí eu estava pensando na questão aqui que a gente já discutiu algumas vezes também da neuroplasticidade. Dá para a gente falar hoje, quando se fala de motivação, em neuroplasticidade também, não? Ou seja, quanto mais eu procuro manter o foco, quanto mais eu defino ali objetivos, tento cumprir ele aos poucos e vou aumentando ali as doses que eu recebo no meu circuito de recompensa com relação à satisfação, com relação a prazer, isso começa a mudar também, imagino eu, o cérebro com relação à neuroplasticidade, certo? Sem dúvida, mas o inverso também é literalmente igual. Eu posso ter a neuroplasticidade nessa perspectiva do propósito e eu posso também criar novas conexões e readaptações dentro da minha zona de conforto também. Eu já comentei em outros momentos aqui que a gente basicamente é uma máquina que se adapta de maneira muito fácil. Algumas pessoas pensam, mas você está reduzindo o ser humano à máquina. Eu estou trazendo um aspecto biológico, mas não somente isso. Então eu posso me adaptar também a promessas e promessas e promessas e depois não cumpri-las também. E o que eu sempre falo é, a gente precisa de metas, porque uma questão que eu percebo muito fácil são metas inatingíveis. E isso vai ser um local de frustração clara para o nosso cérebro. Eu preciso ter as minhas metas, sim, isso é um fato, mas eu preciso defini-las. E a gente tem que começar com pouco. Compreenda, gente, o nosso cérebro não lida com mudança radical. A nossa biologia depende de passo a passo. Eu preciso dar o primeiro passo. A minha meta esse ano, professor, é que eu possa, por exemplo, ir para a academia. Vá. Mas não adianta você ir de segunda a segunda manhã, tarde e noite, que não vai sustentar. Tem uma galera que mais gosta disso são donos de academia, porque em janeiro as pessoas vão lá e fecham um pacote anual e aparecem no início do ano e nunca mais aparece na academia. Já paga o pacote fechado, sabe, Ivo? E aí a pessoa vai o mês de janeiro todinho, depois não aparece nunca mais. Por quê? Porque é mudança radical. Mudança radical assusta. E aí, Assusta o nosso cérebro. Mudança radical recruta córtex, o teu córtex está correndo disso. e aí depois ainda vem aquela sua ressaca moral, né? De ter gasto uma grana, nunca ter utilizado e fica ali se culpando ainda porque não foi na É. academia, porque pagou e etc. Deixa eu pegar um outro ponto que eu Ou achei muito busca legal. justificativa, né? Ou se culpa ou Sim, busca justificativa onde não cabe também. Aí, mais uma vez, cai naquele local. Autorresponsabilização, autorresponsabilização. isso é importante. Eu acho que é legal as pessoas entenderem que a gente está falando na prática, você falou que vale para o contrário também, de vias neurais e de bioquímica, né? Porque quanto mais se faz algo, mais aquilo se torna verdade para a gente, maior a tendência daquilo em algum momento ir para o nosso inconsciente. E aí vale para atividades, vale para crenças, vale, enfim, para tudo isso daí. E falar de neuroplasticidade, por isso que eu trouxe esse ponto, eu acho que ela é interessante, porque acaba trazendo uma chave para as pessoas que é, cara, se você começar, aliás, voltando um passo que você falou agora, tem que ir na academia, simplesmente vá. Porque a gente começa a reforçar algo que é viável, que é tranquilo, que dá para se cumprir, aquilo começa a ser fortalecido no nosso cérebro e com o tempo fica muito mais fácil e você passa a ter prazer. E o contrário que você falou, acho que vale muito a pena também a gente rebater de novo aqui como assunto, porque eu lembro de um podcast que você me trouxe uma pesquisa, a gente discutiu um pouco sobre um cérebro que se acostuma, inclusive, a ser canalha, né? E a pessoa fala assim, mas não dá para ser, onde se viu, não tem lógica. E para o nosso cérebro, a lógica é sobrevivência, né, cara? Exato. Se Então, na assim, sobrevivência você sobrevive sendo canalha, você vai sobreviver sendo canalha. é isso, Se você menor gasto sobrevive por meio energético. da mentira, você vai sobreviver por meio da mentira. Ele vai sobreviver, ele vai buscar aquilo que te economiza energia, o princípio de poupar energia. E Se aí, vo- quando leva para as metas, que a gente tem um grande problema, porque se o cara coloca metas e não realiza, que vai ficando cada vez mais forte. Ou seja, cada vez vai ser mais difícil cumprir uma meta. E acho que vale trazer um outro ponto ainda, que você discutiu agora, acho muito legal também, que é metas, elas têm que ser muito claras, elas não podem conflitar com alguns obstáculos que você tenha, e elas têm que ter prazo. Porque se não tem prazo para o nosso cérebro também esquece, né? Ok, eu tenho que executar a meta quando?
Exato. Se eu não tenho data, então melhor jeito é acomoda, O economia de concreto é energia. importante, né, Ivo? Do Uhum. ponto de vista biológico, a gente necessita do concreto. É o que eu falo. Algumas pessoas criticam, mas o ano muda, mas é a mesma coisa. O tanto que é interessante biologicamente essa construção de um ano novo, essa possibilidade de poder iniciar, embora a gente tenha bagunçado totalmente o calendário, né? Porque o ano novo era Aham. para iniciar em março e a gente começou a bagunçar. É tanto que fevereiro são 28 dias, porque o último mês do ano seria fevereiro, e aí, inclusive, o conceito etimológico vem de febre, porque a ideia da febre está associada à purificação, à renovação, mas aí tudo bem, deixa isso para lá. E aí faria sentido, inclusive, dezembro seria 10, né? Novembro seria 9, outubro seria Total. 8, a gente Leandro, bagunçou. ó, eu só preciso te cortar um minuto que aconteceu algo aqui. A mulher do Diogo quer que ele grave hoje, então ele acabou de entrar. O Diogo vai entrar aqui? Ô, coisa boa! Ele já vai aparecer em alguns segundos pra gente. É isso aí, pessoal. Só para deixar claro para vocês aqui, quem nos ouve, que o nosso podcast ele é assim mesmo. Ele é sem cortes, sem Sem edição, programação. sem programação. E o Diogo apareceu. Diogo, tudo E bem? aí, senhores, tudo bem? Como E aí, estamos? Diogo? Feliz A gente, 2024 a todos. pô, Para pra todo você mundo. também. A gente abriu o podcast aqui dizendo que mandamos uma mensagem. Você falou que ia ver se a sua mulher queria que você gravasse hoje, você não voltou. A gente é muita gente, viu, Ivo? Assume essa culpa sozinho. Não faço parte dela, não. Você tá falando isso aí porque o podcast não é só de áudio, né? Se o pessoal visse seu rosto na hora que eu falei isso aí. Mas aí eu já ia falar assim: alguém filmou, alguém gravou, só que em terra de inteligência artificial isso já nem funciona como argumento jurídico mais, né? Porque a pessoa cria a tua imagem, cria a tua voz, acabou, eu não sei mais o que a gente vai fazer. É Mas exatamente. enfim, Nada mais, né? Estamos falando de exato. motivação, Diogo. Você caiu de paraquedas aí, como a gente não define os temas. A gente está discutindo um pouco aqui sobre por que a galera fecha o ano dizendo que estou motivado, vou fazer e vai acontecer, e quando vira o ano, nada acontece. E aí vem a É, frustração, e a gente está Excelente. correlacionando por aqui um pouquinho do que acontece nessa nossa máquina, como definido é, pelo Leandro aí, que é o nosso cérebro. e é exatamente isso. Então, assim, essa meta, ela precisa ser palpável. E mais uma vez, o nosso parâmetro nunca pode ser os filtros das redes sociais. Porque se o nosso parâmetro sempre é pautado em filtro, a nossa vida não vai ter essa possibilidade. Eu não posso achar que eu vou fazer 100 mil reais em um dia, 2 dias, 3 dias. A depender da tua profissão, talvez você faça, mas a grande maioria não é a realidade do nosso país e a gente tem que admitir. E isso, mais uma vez, as nossas referências começam a ficar deturpadas, literalmente. A gente começa a distorcer tudo. Porque agora eu não estou ganhando isso. Ah, não, professor, mas eu conheci um amigo do tio que ele agora começou a vender um negócio que ele está ganhando 500 mil por mês. E aí o outro que vende tudo, vende a casa, investe no marketing para tentar ganhar isso também, não consegue, frustra e ninguém conta. Os vendedores que prometeram não contam o que deu errado, ele conta aquele que deu certo. Então, para quem está nos escutando, a gente precisa ter metas que são palpáveis. E, mais uma vez, concretas, e muito bem colocado na tua fala, Ivo, quando a gente estabelece datas, quando a gente estabelece parâmetro, a nossa biologia gosta. Porque a nossa biologia não gosta da incerteza, ela gosta daquilo que é claro. Eu quero, por exemplo, até final de março, ter concluído tal coisa. Se eu deixo em aberto, aí volta no princípio que a gente comenta. Teu cérebro quer comer, dormir e reproduzir. Ele está pouco se importando com as metas. E, inclusive, as metas se chamam suas metas por isso, né? Porque não dá para você criar comparativa, como você falou agora. Alguém vai lá e fala, beleza, então faça aqui o seu curso e venda 100 mil reais no quinto dia. Cara, isso pode ser a meta dele, isso não pode ser a meta sua. É o cara Exato. Eu acho que utilizando a sua biologia contra você, né? Para te deixar maluco, para que você queira algo Sim. e não acontece depois. E aí vem de novo frustração, você fortalece aquele circuito neural e aí o seu cérebro começa a entender que a vida é assim mesmo, né? Começa a se acostumar com isso e aí as dificuldades vêm muito mais fortes. Fala, Diogo. E a grande questão, Ivo, que eu sempre coloco para todos os meus clientes, para todo mundo que eu falo também, é se compare com você mesmo. No momento em que você traça metas, você começa a olhar, igual o Leandro falou muito bem, as metas da rede social. Em que você vê aquela pessoa com uma Ferrari, vê aquela pessoa, sei lá, indo para a Europa todo final de ano, não sei o quê, e você não vê também aquilo que você conquistou já. Às vezes você tem ali conquistas bem menores nessa gama que a gente olha de rede social,
mas eu acho que a gente está numa fase que a gente se dá pouco parabéns por todas as conquistas que nós temos. Às vezes é uma prova que você passou, é uma rotina a mais de bons hábitos que você ganhou, e tudo isso merece sim ser comemorado, merece sim ser colocado como algo positivo, porque senão vem a frustração, que é a frustração de, como o Leandro também expôs muito bem, eu não estou ganhando nem 10% do que o meu vizinho ganha, do que o meu amigo ganha, do que o cara da rede social ganha, então eu acho que eu sou um fracasso. Como Einstein dizia muito bem, se você mensurar a inteligência de um peixe pela capacidade de subir em árvores, ele vai sempre se achar que não é um nada, né? Exatamente. Acho que Perfeito. entra aí agora a diferença individual, né? Porque falando de pessoas diferentes, tem que considerar que a gente vai ter uma estrutura e uma química cerebral diferente. E creio eu, vocês podem confirmar, que a gente deve ter, inclusive, uma alteração muito grande também no nível de neurotransmissores, né? Não adianta eu Sem fazer a mesma dúvida. coisa que vocês e achar que eu vou ter a mesma descarga ali, na mesma consistência, porque eu estou fazendo a mesma coisa. Nós somos hoje 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões. Se a gente estudasse esses 8 bilhões de cérebro, a gente não teria nenhum igual. São 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de biologias. Ou seja, eu preciso compreender que cada um é cada um. E volta nos conceitos filosóficos, E volta graças no a que eu já Deus, né, Leandro? comentei. Que bom! Se não, Que imagina que ótimo. vida chata seria. A gente agora aqui, por exemplo, gravando esse podcast, seria nós três se repetindo. O que eu sei, você sabe, o Ivo sabe, quem está nos escutando sabe também. Olha que vida mais sem graça. É por isso que existem essas particularidades. E a gente precisa compreender. Gente, entenda, não sofra com a referência de outras pessoas. Eu compreendo, e aí eu tenho que trazer, claro que existe um aspecto existencial, existe um aspecto. Esses dias agora eu até comentei sobre um trecho que eu coloquei nas minhas redes sociais falando sobre solidão. Deixa eu ver até se eu encontro aqui. Vocês podem até, quiser ir comentando. E aí alguém falou bem assim, deixa eu só encontrar o texto, comentando sobre solidão. Mas vocês podem falar alguma coisa aí, tá, gente? Só para eu poder É, encontrar. Aqui, eu ó. acho que Faz ao vivo, né? Encontrei. Eu quem sabe coloquei faz ao assim, ó. vivo, vai lá. Eu coloquei assim, ó. É ao vivo, é assim, vamos embora. Quem não aprende a encontrar conforto na própria solidão se sujeitará aos desconfortos da companhia de qualquer pessoa. Foi o que eu escrevi, que é um trecho que eu estou colocando no livro. E aí várias pessoas, inclusive, depois comentaram, mas quem está na solidão é porque está desorganizado, a solidão ela não é interessante. E aí, mais uma vez, quando eu coloco esse aspecto, eu não coloco que alguém tem que viver isolado de todos e todas, não é isso, porque isso realmente é patológico. Mas a gente tem que entender que existem momentos em que a gente vai estar sozinho mesmo. E segue o baile, né? Segue a vida. Essa é a grande questão que tem que ser considerada. Por que eu estou comentando isso? Porque senão a gente cai nesse local, Diogo, de que sempre eu vou precisar do outro como referência e como parâmetro para Sim. tudo. E eu vou E ficar insatisfeito. o ponto, Leandro, que é bastante importante é que nós temos que ter vidas diferentes também. Imagine se todos fôssemos casados, se todos fôssemos solitários. Eu acho que nós temos diferentes níveis de batalha, de desafios, em que são níveis diferentes. Um tá casado, outro tá solteiro e se sente só, o outro, a outra perdeu o emprego, a outra ganhou um novo casamento. Essa diferença que nós temos, né, dentro da mesma sociedade, das mesmas pessoas, faz com que a sociedade seja tão interessante. Portanto, Exato. eu não vejo nenhuma situação em de vantagem e desvantagem, por exemplo. A gente sempre vai Exatamente. ter alguma vantagem de estar na situação que nós estamos e alguma desvantagem de estar na situação que nós estamos. Aí, claro, depende muito de como você olha a tua vida. Se Exato. você tem a Exato. tua vida bem pautada nas tuas metas, em tudo aquilo que você quer, é claro que você vai conseguir ter ali um empenho, talvez uma motivação muito maior para ir em busca independente do que você está vivendo hoje. Assim como quando você quer compartilhar isso com a sociedade, conseguir ganhar mais escopo para conseguir voltar tudo que você está fazendo para a sociedade, fazer uma contribuição social, você também vai ter uma motivação extra independente da vida que você está levando hoje. Exato. Então, é uma questão muito pessoal. E o desconforto é Assim, necessário, né? sem Essa dúvida. questão ela tem que estar muito clara. Eu acho que quando o Rubem Alves ele escreve lá em 2008, ostra feliz não faz pérola.
né? Quem não leu, leia, gente. Leia, é necessário. Leia Rubem Alves. Eu sempre falo, tem que ler Rubem Alves, tem que ler Saramago, tem que ler Guimarães Rosa, tem que ler... É necessário. E quando ele escreve, aí você começa a refletir. Ostra feliz não faz pérola. Para mim, o título do livro poderia ser... O livro poderia ser somente a capa, porque esse nome, para mim, já dá reflexão para 50 mil vidas. E aí a gente começa a refletir, ok, ostra feliz não faz pérola. E aí, o que eu fiz? Isso é porque está no livro agora, esse livro de felicidade que vai sair. Eu comecei a pesquisar. A ostra que faz... Não é toda ostra que faz pérola. Os dados, inclusive, mostram que 1 a cada 10 mil ostras vai produzir a pérola. E o que é a pérola? A pérola é o desconforto. Do quê? De um grão de areia. Olha só como que a natureza funciona. Um grão de areia vai lá, causa um grande desconforto, o atrito, o incômodo, tudo aquilo que tem na vida, a gente já comentou sobre isso, aí a ostra começa a fazer o quê? Pegar esse grão que está incomodando, que está machucando, e ela vai começando a reverter. E ela cria a pérola em cima disso. Ou seja, o desconforto ele é necessário, porque ele te movimenta também. Então não espere que a vida vai ser confortável a todo momento. Ah, não, mas meu ano ele já iniciou desconfortável. Beleza, vamos levantar e vamos seguir. Dentro dos nossos limites. Porque essa é a grande questão também. Porque eu não posso ficar esperando, eu sempre falo que a nossa vida não é uma vida de Hollywood. Existem diferenças. Então, dentro daquilo que eu consigo alcançar, dentro do que eu tenho de condições, eu vou seguir a minha vida dessa forma, com desconforto, porque isso é tão curioso, e eu até começo a pensar, porque a gente tem os nossos desconfortos também. Só que diferente da ostra que produz a pérola, a gente começa a tomar Rivotril e fluoxetina. É dessa maneira que a gente lida com os nossos desconfortos. Não estou falando que não devamos tomar, eu estou falando que a gente toma em excesso. Essa é a grande questão. E aí, o que nós fazemos? Isso é muito curioso, porque a gente pega, medicaliza para lidar com o desconforto, e aí a gente, ainda nesse desconforto, a gente paga a pérola que é o desconforto da ostra. Olha que coisa doida. É isso. Nós somos um pouco dessa loucura que vem acontecendo. Então, ter metas é importante, vai vir desconforto, vai. Metas, eu sempre digo uma coisa que é importante para o nosso cérebro, tá, gente? Metas não precisam ser metas daqui 50 anos. Coisas mais palpáveis. O que eu vou fazer daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Porque senão também a gente acaba entrando num looping que fica até difícil de lidar do ponto de vista biológico. E ainda vem, acho que um ponto super importante para um outro podcast, que as metas elas têm que vir acompanhadas de um processo de você aprender a trabalhar com o que a gente denomina gratidão. Né? Porque isso é outra coisa também que todo mundo fala hoje em dia. Você fala assim, a pessoa estava aqui do lado num banco no cinema, ele falou que ele segurou um pum para não me incomodar. Gratidão. Pô, é bravo, né? Acho que a gente está pegando uma palavra que é tão importante também e provoca uma alteração química no nosso cérebro incrível, na nossa vida, inclusive, que não é muito discutida. E a gente começou também a jogar ao vento o tempo todo, né? Tudo é gratidão, gratidão, e você não sente. E falar de gratidão é muito diferente. A gratidão em si, ela é sentida, né? Muito Exato. diferente. Acho que vale um podcast. Mas eu queria Sim. pegar o que você falou agora e fazer 2 perguntas. Trazer uma para o Diogo e uma para você, Leandro. Primeiro, para o Diogo, quando a gente fala, cara, de motivação, a gente tem que obrigatoriamente fazer uma correlação também com saúde mental. Porque imagino eu que não dá para se falar de motivação ou de, eu não consigo estar motivado e a pessoa pensar o tempo todo que tem algo errado com ela. Então, falar de motivação, a gente tem que também entender alguns estados associados a alterações como a depressão, como a ansiedade, enfim, um desequilíbrio neuroquímico no cérebro também, certo? Certo, Ivo. Eu trago para vocês um exemplo que é do James Odds, que fez várias pesquisas com ratos e sobre dependência química na década de 50, em que ele quis entender como que funcionava a dependência química, e isso envolveu aquele circuito que hoje nós conhecemos como circuito de recompensa, em que ele colocava os ratinhos e ele via que os ratinhos passavam por qualquer coisa que fosse para conseguir aquele estímulo que levava eles a terem muita dopamina no cérebro deles. E aí foi visto como que havia e o que era de fato uma motivação dentro do cérebro. Porque a pergunta que é feita é: se o cérebro grava o que é bom e o que é ruim,
por que quando tem coisas muito ruins acontecendo, você ainda repete aquele comportamento? Porque a recompensa é muito grande para o cérebro. Então isso é um ponto bem importante, porque quando as pessoas, por exemplo, começam a criar hábitos, elas vão ter que dar aquele significado gigantesco para conseguirem manter esse hábito e manter o hábito bom. Então, quando o James Otis começou a fazer essas pesquisas com ratos, ele descobriu que um rato que tinha muita dopamina quando realizava aquele pressionar de alavanca, por mais que tomasse choque, ia querer pressionar de volta aquela alavanca. Só que aquele rato que não tinha dopamina nenhuma, ele também não tinha força nem para comer. Então, aí que está o nosso equilíbrio. Quando falam assim, igual o Leandro fala que demonizam o cortisol, demonizam alguns neurotransmissores, alguns hormônios, e é verdade, tudo está lá por um motivo. Então, a motivação, ela vem desse equilíbrio, em que você não vai pagar o preço gigantesco e acabar com a tua vida, por exemplo. Eu não vou mais dormir, eu não vou mais comer direito, eu não faço mais academia, eu não vou fazer nada porque eu quero ganhar muito dinheiro. E isso que afeta a tua saúde mental, porque aí a pessoa está super deprimida, isso que o Leandro falou de uso de medicação está gravíssimo, então muitas pessoas com vidas de sucesso, entre aspas, se enchendo de medicação. E aí vem a saúde mental associada a essa motivação, que na verdade vira uma ganância, uma ambição. Só que ao mesmo tempo você também não pode ser uma pessoa que deixa a vida me levar, não vou fazer nada, não tem objetivo nenhum, vamos ver o que vai dar no que vem, não vamos controlar nossas finanças nem nada. Então essa parte saúde mental associada com a nossa motivação é algo que faz um completo senso, porque você precisa ter um senso muito bom, e isso vem em córtex pré-frontal, por exemplo, de julgar no que vale a pena você ter grandes motivações, no que vale a pena você gastar a tua energia e dar aquele significado. E isso é muito importante, porque às vezes você está colocando como meta, e como o Leandro disse, eu vou dobrar a minha meta com relação à quantidade de horas que eu trabalho. Será que essa é uma motivação que vai valer a pena para você? Eu creio que não. Talvez vai te trazer só mais depressão, mais ansiedade. Agora, eu não leio nada. Eu vou colocar 10 páginas para eu ler todos os dias. Excelente. Aí você vai ter uma motivação que vai ser atrelada com um prazer, com uma saúde mental associada. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. E é por isso que as metas de começo de ano falham. Porque a pessoa que não levanta nem 1 quilo na academia quer correr 21 km. Exato. E aí vira um problema, né? O ácido lático vai lá para cima, tem um monte de problema, aí o músculo não dá conta, e aí vem todas as questões que a gente já conhece. Pagou 1 ano de academia e foi 1 mês. Isso aí, daí vira uma cadeia de frustração. Porque é o passo a passo. Portanto, entenda, a biologia não funciona com mudanças radicais. Vou fazer dieta, passei o ano inteirinho comendo pururuca com bacon e, sei lá, dobradinha. E aí, a partir de hoje, eu vou comer só uma folha de alface e um pé de coentro. Morreu. Cara, não vai Já sustentar. Morre, cara. Não vai. Não tem. A gente tem que ser, é o que eu falo, tem que ser lógico. A biologia, ela requer tempo. Assim como o prazer ele requer, a biologia ela também requer. O grande problema é que a biologia está indo na contramão dessa sociedade imediatista. Porque a sociedade da imediatidão, que vem entrelaçada com o capitalismo, que vem entrelaçada com tudo que a gente conhece, eles querem coisas rápidas, respostas rápidas. As pessoas precisam se curar de maneira rápida, então vamos dar medicação para elas. Para tirar desse lugar. Mais uma vez, não sou contra a medicação, entendam isso, gente. Eu só não posso admitir que a medicação vai resolver tudo. Tem coisa que eu preciso sentar e ir para psicoterapia e passar lá meses, para que eu possa entender a etiologia, para que eu possa entender a causa, para que eu possa me perceber, autopercepção. A gente não tem porque o mercado te distrai. É função do sistema. Quanto mais distraído, mais eu consigo manipular a massa. Essa é a grande questão. E acho que um ponto legal para se colocar aqui também é que, assim, quando a gente fala em termos cerebrais, nada é tão pequeno que não possa incomodar muito a gente, né? E acho que eu vou colocar a palavra incomodar no sentido de fortalecer vias neurais e colocar a gente em problemas depois. Tem uma galera que fala, né? Isso é muito pequeno, não tem problema. Cara, se coisas pequenas não fossem tão ruins, eu acho que a experiência de dormir um quarto com pernilongo seria algo simples, né? Sem dúvida, Ivo. E outra coisa.
E outra coisa que a gente vê, por exemplo, esse é um ponto importante, porque as pessoas acham que pequenos concertos na vida dela não representam nada, e muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você deixar de consumir todos os dias aquele vídeo sobre crime, sobre coisas ruins que você vê todos os dias, tenha certeza que a tua vida vai melhorar em algum aspecto. Então, coisas pequenas que parecem pequenas, na verdade, geram uma magnitude gigantesca nas nossas vidas. Aí que tá a grande sacada. E aqui vem uma pergunta pro Leandro agora, que a hora eu fiz para você, Diogo, e pro Leandro. Pode continuar fazendo pro Diogo aí, pra mim tá tudo Vamos... bem. Vai lá, Diogo, é Boa. tua. É muito comum a gente ver o pessoal falar também, né? Um monte de gente por aí que fala assim, a gente tá falando de motivação, a gente tem que olhar a dopamina, né? Porque a dopamina, e tá cheio de gente falando só sobre isso, e na verdade é muito além, né? Que a gente pode pegar, por exemplo, a ocitocina, quando a gente fala de exercícios físicos que também trazem muito bem-estar, a liberação de dopamina, a gente tem uma liberação muito grande de ocitocina. Quando a gente fala de esportes radicais, por exemplo, a gente tem uma liberação muito grande de adrenalina, né? Que também leva a pessoa antes de praticar o esporte, estar ali maluca, já pilhada, poder fazer alguma coisa. E daí vem a pergunta, né, da realização com a antecipação. Então, por que pra gente, muitas vezes, pensando nesse culto de recompensa, porque é tão mais gostoso e tão mais prazeroso você pensar naquilo, você se preparar do que na hora que você realiza? Porque atravessa o significado. É Exato. simples, a vida é feita de significado. As pessoas que nos escutam nesse momento só estão aqui por algum significado. Nem que seja, eu quero ver o que esses caras estão falando para eu falar mal deles. Isso é um significado para essa pessoa. Quero derrubar o Leandro. Sim, mas é isso. Vai fazer o quê? Aí ele tem que trabalhar. Eu sempre falo, ó, gente, não sofra comigo. Tem pessoas muito mais interessantes por aí para vocês lerem. Tem pessoa que fala, eu não gosto do seu livro. Eu falo, tá tudo certo. Tem gente muito melhor do que eu. Vai ler Saramago em vez de ler Leandro, tá tudo bem. Sabe? Eu não vou sofrer com isso de maneira alguma. Então, Iva, a partir do momento que você estabelece uma meta, teu cérebro falou, opa, encontrei. Por quê? Porque o cérebro não sabe lidar com dúvida. O cérebro não sabe lidar com incerteza. Eu já comentei outras vezes com vocês aqui, e o Diogo sabe muito bem disso também, quando pega um paciente que não sabe o que ele tem, mesmo que no final ele descubra que ele está com uma doença gravíssima, ele vai ficar mais calmo do que ele antes, quando ele não sabia o que ele realmente tinha. Por quê? Porque agora tem um significado. Então, quando eu estabeleço meta, quando eu trago e falo, agora é isso que eu vou fazer, teu cérebro falou, opa, agora eu encontrei algo. Ele não sabe lidar com dúvida, não sabe lidar com incerteza, não sabe lidar com o que pode vir a acontecer. Foi o que fez com que a gente sofresse muito na pandemia. A pandemia foi um momento de incerteza pra caramba, incerteza sobre perda, sobre questão financeira. As minhas perdas terão etiologia biológica, terão etiologia financeira, terão etiologia. A gente não sabia de nada. O vírus vai vir, vai ficar, o vírus vai matar todo mundo, o vírus não vai. A gente começa a ficar tudo meio maluco mesmo. E aí, quando a gente estabelece metas e fala, agora é isso, ele fala, encontrei. E aí a meta, mais uma vez, volta no que eu comentei. Ela atravessa o teu ideal. Quantas vezes a gente já não idealizou tantas coisas e ao chegar no final, a expectativa foi muito mais interessante, mais prazerosa. Nossa, meu sonho é conseguir pegar aquele certificado, terminar aquela graduação, terminar. Aí você termina, você fala, não era assim, era mais interessante quando eu tinha a idealização. E é por isso, Leandro, que tem uma coisa muito interessante que eu acompanho muito esporte, então eu gosto muito de observar documentário de atleta, ver a vida do atleta. E às vezes a pessoa fica por fora vendo, sei lá, um jogo de futebol, uma natação e fala, meu Deus, como que esse cara tá comemorando o resultado que ele fez? É porque pra ele, ninguém vai lá filmar que o cara levantou todo dia às 5 horas da manhã, cumpriu a rotina que ele deveria cumprir, treinou como ele Exato. deveria treinar. O detalhe foi que na hora da competição não saiu como ele queria, mas dentro do cérebro dele ele tem uma certa satisfação. Claro. É que pra nós que estamos assistindo, a gente quer só o resultado. A gente está acostumado com palco, né, Diogo? A gente está acostumado com holofote. Então a gente só vê aquilo. E uma das falas que a gente mais utiliza, nossa, aquela pessoa ali teve sorte, né? Nossa, você viu como é que ele teve sorte? Ele conseguiu chegar em primeiro. Nossa, ele conseguiu virar um jogador de futebol. Nossa, ele conseguiu ser um cantor, uma cantora de sucesso. Nossa, conseguiu Vai lá ser e um tem a grande vida do profissional. Phelps, então. Exatamente. Então, assim, e isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente ainda faz isso. A gente tenta deslegitimar o esforço de outras pessoas.
né? É uma característica um tanto quanto perigosa. Só quem sabe é quem está nos bastidores, ninguém sabe o que é. Eu sempre digo, para que nós possamos estar aqui, claro, necessariamente você precisou estudar muito, Diogo, o Ivo precisou estudar muito, eu Sim. precisei, nós precisamos passar por várias questões. Não foi um dia que eu falei, a gente não sentou e falou, e aí, vamos criar um podcast, falar de neurociência, e linkar com filosofia, e linkar com espiritualidade, baseado no que a gente acha? Não foi isso. E além Mesmo disso, né, que Leandro? fique na cabeça de algumas pessoas essa ideia, né? E não é isso, a gente precisa se preparar muito. Eu tô pelo menos agora, fazem 17 anos que eu tô dentro da neurociência, estudando o cérebro todos os dias. E demos significado para isso também, porque se a gente estudasse por Exato. estudar, é um hobby, é uma coisinha aqui que a gente vai só falar sobre. Não, nosso significado é levar para vocês essa ciência mais palpável, mais prática no dia a dia. E é isso que é a motivação geral do nosso podcast com tudo que nós produzimos. Exatamente. E isso que você falou do significado é algo fundamental. Parece palavra de coach, parece palavra de pessoal motivador, mas não. Isso o cérebro só funciona. Tanto que quando você quebra a expectativa, o que ocorre? Pode vir luto, pode vir depressão, pode ocorrer um sintoma em você que é o sintoma da tristeza. Ativação da abênula lateral. A abênula lateral excita interneurônios GABAérgicos inibem área tegmentar ventral, que é lá nos libera dopamina. Pronto, parei. Já Desculpa. era, né? Entenderam tudo, né? O Leandro acabou de humanizar a neurociência agora. Obrigado. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Eu tô saindo, tá, gente? Eu acho que eu contribuí com a humanidade. Até mais. Tá. Diogo, mas esse é um ponto importante, né? Só coloca uma observação no meio aí e explica ao pessoal aí o que é um neurônio GABAérgico. Leandro? GABAérgico. Explicar. Dá pra falar um pouquinho só sobre o GABA para o pessoal entender e não ficar perdido? Acho que é importante aí. Vai lá, Diogo. Vai lá, Leandrão. Eu que falo ou você, Diogo? Eu posso falar o comecinho? Por então, favor. assim, nós no sistema nervoso central, no sistema nervoso, nós temos alguns neurotransmissores. Nós transmitimos as informações através de sinapses químicas e elétricas. E quando nós temos essa química, tanto que o nosso antidepressivo é o que? É um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que é um neurotransmissor. A gente interfere nessa sinapse química quando nós tomamos um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ocorre que o GABA é um neurotransmissor que nós chamamos de inibitório. Então, quando o Leandro fala, nós temos neurotransmissores inibitórios e excitatórios dentro do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, quando uma pessoa está tendo epilepsia, eu posso dar um agente que seja GABAérgico para ela, como um benzodiazepínico, que trabalha no GABA e para a epilepsia dela por ser inibitório. Tá? Então, resumidamente, mais ou menos é isso. Eu vou resumir mais ainda, que o Diogo ainda falou muito bonito. Tem resumo, gente. Alguma coisa excita, alguma coisa inibe. Tá? O GABA vai inibir. Se alguma coisa está excitada demais, no caso da epilepsia, você coloca um GABA que ele vai inibir um pouquinho essa excitação. É isso. Algumas coisas, inclusive, excitam demais. Algumas drogas, por exemplo, hiperexcitam o sistema nervoso e a pessoa ela pode vir a convulsionar, por exemplo, por um excesso de excitação. Algumas medicações, por exemplo, vão atuar em alguns sítios do nosso cérebro, pensando, por exemplo, no Zolpidem, que muitas pessoas utilizam aí quando está com insônia, o cérebro está ali hiperativado, você toma o Zolpidem, ele vai inibir, ele vai reduzir um pouco essa atividade neuronal. Acho que deu certo, né, Ivo? Deu. E, inclusive, os neurônios GABAérgicos são aqueles mais encontrados, né? Hoje no nosso sistema nervoso central. Eu acho que isso aí fecha a curiosidade e o ensinamento humanizado de neurociência de hoje, desse episódio. Boa! Olha só, acho que a gente falou bastante e tem um ponto, cara, que ele é já partindo para o final do nosso episódio na temporada 3. Muita gente deve ter dúvida se, caramba, mas será que depois de tudo que vocês falaram, dá para se motivar realmente sozinho? Que essa é uma dúvida muito comum, né? Algumas pessoas acham, não, eu vou na academia, cara, eu tenho que ter ali um personal comigo, senão eu não vou conseguir me motivar, etc. E talvez venha daí uma das principais dúvidas que as pessoas têm hoje, né? Porque se falar de motivação, além da questão de se ter metas claras com prazo, metas claras significa, inclusive, metas sem alguns bloqueios no meio, né? Acho que um exemplo seria, cara, quero comprar um avião. E aí você não sabe pilotar, você não tem grana para o hangar, você não tem grana para o piloto, você não tem grana para o avião. Você tem muito obstáculo no meio. Para o seu cérebro, ele vai simplesmente processar, falar, beleza, impossível, arquiva, fica pensando nisso aí, a menor quantidade de tempo possível.
Então, falar de metas claras Mas se e de você que está nos datas escutando são quiser comprar importantes um para isso. avião, calma aí. Se você está nos escutando e quiser comprar, siga teu rumo e continua traçando meta e daqui a pouco passe de avião por aí. Tá tudo certo também. Tá? A gente está Desde tentando que ser um pouco mais palpável, mas que tenha é todos esses isso. critérios aí que são necessários para voar, viu? Ou seja, definam-se as suas metas aí por etapas, você atingindo, e uma hora seu cérebro perceber e fala, caramba, agora beleza, não tem mais aquele monte de obstáculos, fica muito mais fácil e eu não vou criar mais aquele monte de dificuldades, né, para ele. Vou começar a gastar Exato. muito menos energia. E acho que é legal vocês falarem, poder fechar então, que a motivação para uma pessoa sozinha vai depender muito também de fatores ali, como sono, como alimentação, com as metas claras, como datas para as metas e a consistência. E o grupo? Verdade, boa. Isso é Bem Social. colocado. importante. O Muito bem social, ele colocado. é muito importante. Mais uma vez, eu falo dessa questão da gente lidar com esses momentos de solidão, mas a gente não pode ficar fixado nela. Isso é um fato, até porque solidão é fator de risco para várias questões, inclusive quadros de doenças neurológicas, quadros de demências e tudo mais. Mas o meio em que nós estamos inseridos, ele é de suma importância, né, Diogo? Se a gente não considera, se eu estou no meio de pessoas que passam o dia inteirinho somente falando sobre bebida e o dia inteiro sai para ir beber, 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 a probabilidade, eu não estou determinando, porque nada se determina, mas estatística ela trabalha com intervalo de confiança e você tem aí 95% e dá para você conseguir pensar em alguns aspectos. Mas a probabilidade de você seguir esse rumo, ele vai ser muito maior. Então, quais são as pessoas que estão à minha volta? Do que eu estou me nutrindo? E o Ivo comentou agora há pouco. Se eu passo o dia inteiro vendo tragédia, eu vou criar representações, eu vou criar conectomas no meu cérebro de tragédia, isso é fato. Se eu passo o dia inteiro em relações que em nenhum momento me coloca para cima, eu vou ser uma pessoa que vou ficar para baixo e ponto final. Quando eu sempre digo aqui que na vida tudo aquilo que de alguma maneira não te liberta, te aprisiona, é exatamente isso. Tudo. Ou eu estou estudando para ser liberto, eu vou ficar literalmente acorrentado. Ou eu estou trabalhando para ter uma certa liberdade, eu vou ficar acorrentado. Ou eu estou numa igreja hoje, numa instituição religiosa, para ter uma certa liberdade, eu também vou permanecer na corrente. Isso é um fato. E eu falo assim, que o teu tratamento começa e a tua vida começa a mudar quando você assume a própria responsabilidade daquilo que você deve fazer. Então, se você está dormindo mal, tente melhorar teu sono. Se você come muito mal, tente melhorar tua alimentação. Se você por exemplo, não conseguindo fazer nada de exercício, coloque 10, 15 minutos de caminhada que sejam, mas tente fazer isso. Quando você se responsabiliza por aquilo que não está dando certo, eu penso que é o primeiro passo para que a gente consiga fazer alguma modificação. A parte social ela é importantíssima, porque se você, por exemplo, convive com pessoas de sucesso, terá muito mais chance de você vencer as tuas etapas de fracasso que você acha que é um fracasso, por exemplo. E isso é uma dificuldade que muitos têm, porque às vezes você está acima do peso e você fala assim, eu não quero conviver com aquele meu amigo que está em forma, que é fitness, que come direito, porque ele me deixa triste. Pelo contrário, você tem que ganhar uma motivação, não uma inveja, uma motivação para que você seja igual a ele em certos aspectos, não em tudo, porque você também tem suas qualidades, que ele também deve ver essa qualidade em você. E se não Agora, vê, sai fora desse amigo. com certeza. Agora, se embora. você, por Se exemplo, possível, faça o sinal da cruz e saia e manda correndo. embora, né? Manda Passa numa embora. igreja, abençoa e vai embora, cara. É isso. Agora, por exemplo, como o Leandro falou, se você bebe todas e você começa a arranjar pessoas do teu convívio que bebem mais ainda do que você, a tendência é que você cairá num alcoolismo, cairá num vício, cairá num problema muito maior. Tanto Exato. que um dos tratamentos preconizados quando uma pessoa tem essa questão de vícios é o quê? Se afaste desse círculo social que você convive. Não vá passar naquele mesmo caminho que você passa. Porque o nosso cérebro é muito associativo. Não existe cura onde a gente adoece, né, Diogo? Jamais, Essa jamais. é a realidade. Se afaste, se cure. Você pode até retornar com outra perspectiva e outra cabeça, mas você não vai se curar onde está te adoecendo. Não existe essa possibilidade. Perfeito, com certeza. Boa, melhor frase. Enfim, é isso. Acho que a gente conseguiu entrar aí em 2024 com um episódio discutindo sobre motivação. Foi bem legal. Estou motivado a fazer coisas novas esse ano para o nosso podcast aqui. Comprar um avião?
Nossa, ele já foi uma experiência que não foi muito boa no passado, não. Um dia eu conto, mas enfim. Bom, é isso. Eu comprei um drone, já serve, tá voando também. Eu acho que é suficiente, não? O meu tava até semana passada, cara. Deixou Aí, cair, né? não, foi um vento. Será que É, tem que arrumar um culpado aqui, né? Já que não pode Claro, se né? auto. exatamente. A gente tá falando que não pode se autorresponsabilizar, é isso, né? Para poder responder que foi um vento de Exatamente. novo aqui. Exatamente. Tá, foi um vento na hora que fui pousar. Um vento de cauda pegou ele ali, acabou derrubando. Mas enfim, obrigado pessoal por vocês que estão ouvindo a gente aí. Não sabemos ainda qual vai ser a constância dos nossos podcasts, a gente está adequando ainda agendas por aqui, enfim, geralmente assim, tá com o tempo livre, vamos lá, vamos gravar, mas, como vocês podem perceber, geralmente a gente só aparece em setembro a outubro dos anos, né? A gente já vem em janeiro agora, então a motivação tá É, forte e tá funcionando por Motivação aqui. total. Total, é isso. Vamos ver semana que vem como é que vai estar. Então, obrigado para vocês que estão ouvindo aí. Aproveitem para compartilhar. eu posso só fazer uma colocação. Eu sei que a gente está Sempre. finalizando, mas, pessoal, estejam motivados e motivadas, mas não fiquem exaustos e exaustas. Muito cuidado, porque o que a gente tem percebido hoje, e cai naquilo que a gente já conversou em outros momentos, cai dentro de vários pensadores hoje, quando a gente pensa, inclusive, no filósofo coreano, o Byung-Chul Han, quando ele fala da sociedade do cansaço. Então, não se matem de trabalhar. Cuidado com essa visão, cuidado com esse conceito do hipercapitalismo, de que a gente tem que trabalhar até morrer, cuidado com esse conceito de que trabalha enquanto os outros dormem, cuidado com essas perspectivas. Pensem na saúde de vocês antes de tudo. Estabeleçam metas, é importante. O dinheiro, ele é importante, não tem para onde correr. Nós estamos nesse momento gravando isso, porque em algum momento a gente precisou investir em microfone, em fone de ouvido, em computador, em tudo que nós estamos utilizando aqui. Eu não posso também ser hipócrita, mas faça algo que seja saudável. E se deu certo, legal. E se não deu, bola para frente, segue e vai fazendo que uma hora vai dar certo também. Eu acho que é importante a gente trazer essa questão, porque o que eu percebo hoje na clínica, e creio que o Diogo também deva perceber, são pessoas exaustas, porque é um mercado muito competitivo. É um mercado que te promete hoje, uma criança nasce, a gente fica preocupado, porque a criança nasce, ela tem que ser alfabetizada. A criança ela tem que ser alfabetizada no útero, a criança ela tem... E isso é extremamente perigoso. Aí fica todo mundo cheio de transtorno depois, porque também ninguém dá conta, gente. Eu ainda falo, ainda bem que existe, já já vão me criticar, mas ainda bem que, de certa maneira, a gente consegue transtornar. Porque senão a gente não dá conta. A Exato. gente não dá conta. Essa é a grande questão. E aí, como o Leandro daqui a pouco vem fazer o fechamento pra gente, então volto O aqui para o fechamento é meu. o Diogo. É o Diogo esse ano, beleza. O ano passado Fechou. O Show. Ivo tá perdido aí. A ordem é você, ó, não nunca mudem a ordem que eu vou sofrer. Eu já falei, a ordem é você, eu e Diogo. Isso, a única coisa organizada nesse podcast é a ordem. Não tira a minha motivação, não. Deixa eu terminar aqui. Desculpa. Então, para vocês que estão nos ouvindo, obrigado pelo carinho de vocês. A gente tem recebido um volume bem legal de mensagens aí, de dúvidas, sugestões, etc. Estamos um pouco atrasados com alguns convites, mas isso esse ano vai sair. Estamos motivados a isso. E aproveita para seguir a gente lá no nosso YouTube, no @Cerebrando. Como vocês vão perceber ali, a gente só tem áudio, porque a gente não consegue se encontrar ou parar para fazer uma edição de vídeo. É sempre uma correria bastante grande por aqui. E também lá no nosso Instagram, E para desconstruir, a gente tem que desconstruir, Ivo, tem que desconstruir. Por que que tem que ter vídeo o tempo todo? Tem que ter áudio, a gente pode desconstruir também. Essa sociedade de entretenimento, tudo tem que se movimentar, tudo tem que ter luz, tudo tem que piscar. Não, tá aqui um áudiozinho, você escuta e segue a vida na paz. É isso aí. Até porque o que importa é o áudio, né, cara? E aí, sigam a gente também no nosso Instagram, @podcastcerebrando. Nos vemos em alguns dias, ou algumas semanas, esperamos que dias. E já que o Leandro falou de tudo tem que ser iluminação, eu finalizo hoje com uma pergunta para o Diogo. Você sabe, Diogo, por que a lâmpada foi à escola? Ah, não, vou até sair que eu não sou obrigado a passar por isso, não, gente. Não sei, Ivo. É porque ela queria um pouco mais de iluminação para se sentir motivada.
Que Nossa. porcaria. O Ivo tá motivado mesmo. Eu vou sair depois dessa. Tchau, gente. Ivo, até mais. Pessoal, é isso. Eu vou agradecendo aqui. Muito obrigado por todos esses anos aqui. A gente recebe realmente muita mensagem, não é demagogia. Pessoas elogiando, agradecendo, pessoas falando que de alguma maneira tem mudado a vida delas. E eu sempre digo que se a gente conseguir mudar uma pessoa, já tem todo sentido estar aqui. Nem que seja a nossa cabeça no final. Então estabeleçam as metas de vocês, tenham um propósito. E eu finalizo com a frase do Nietzsche, que vale a pena a gente pensar, e ele diz o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então tenha um porquê, tenha significado, um ano de muita paz e o mais importante, em um mundo extremamente acelerado, um ano de sossego. Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o nosso primeiro episódio. É um prazer enorme falar com vocês, é um prazer enorme trazer conceitos, trazer questões da neurociência que podem ser praticados no nosso dia a dia. E cada dia que vocês sejam um pouquinho melhor. Nada de exageros, como disse muito bem o Leandro. Que 2024 seja um ano muito abençoado para todos e que a gente possa produzir muito conteúdo que faça com que a vida de vocês melhore a cada dia. Estamos aqui para isso. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado, Leandro. E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.